Começar aqui a gravar o nosso encontro de hoje. Boa noite, novamente, sejam bem-vindos a mais um encontro para nós dialogarmos sobre a educação de jovens e adultos, e particularmente do que já estávamos dialogando sobre a potencialidade desse trabalho educativo com essas pessoas. Mais do que nunca, nós precisamos pensar a EJA, essa ideia do mundo como um texto, do orientador da prática pedagógica, dessa perspectiva curricular, que não apenas contemple essas questões técnicas do conteúdo, mas também que se preocupe com as emoções, com o afeto, com a inteireza desses adolescentes, jovens e adultos que compõem a modalidade de educação. E é nesse pensar, nessa construção coletiva, como esse todo, esse complexo teórico e prático, que nós queremos expressar nessa noite essa relação que precisa ser encarnada de pessoas nos seus contextos reais. Além de definir estruturas articuladas, flexíveis, pensar a metodologia que é adequada à realidade e aos interesses desses jovens e adultos, assim como reconhecer esses ritmos de aprendizagem, essa diversidade, esses tempos diferenciados, que não é só uma questão do tempo da idade, mas que é também um tempo único, mas que não significa de nenhuma maneira um trabalho isolado, que nega as ricas possibilidades do trabalho coletivo. Esse processo que, como falava Cíntia Laranjeira, é integrador de todos os saberes, e também da centralidade dessa experiência da pessoa que é produtora da sua própria existência e desse atendimento dinâmico que envolve a educação de jovens e adultos. Hoje eu me sinto particularmente muito confortável, porque eu tenho nessa tela, além de todos vocês, que eu já estou me sentindo bem familiarizada, dois grandes amigos, que são meus amigos mesmo, que estão no hall das pessoas que me alegram na vida pessoal, me alegram na vida profissional. O Arthur, que acho que chegou, não sei, se ele não está aí, depois ele ouve, está aí já. Né? Oi, eu pensei, sou eu, gente, fiquei agora até emocionado. Porque ele é do mesmo departamento que eu, na UERJ, né, o Departamento de Educação, e nós já realizamos muitos trabalhos coletivos, ainda bem, porque é uma pessoa que eu posso contar sempre, nem sempre para coisas boas, às vezes sempre para mais trabalho, mas é sempre muito profícuo, porque o Arthur, ele pesquisa, estuda e desenvolve ações extensionistas com a comunidade, naqueles lugares que normalmente as pessoas não querem ir, lá está ele, nos espaços não escolares, levando essa pedagogia social, esse entendimento do que é trabalhar não só na escola, mas trabalhar em outros lugares. Nós temos entre nós aqui pessoas que trabalham com pessoas em situações de rua, nos espaços comunitários, nas ONGs e em tantos outros lugares onde há esse caráter educativo. Na semana passada nós falamos de evasão, o Arthur tem um livro sobre isso, né, que fala do debate acerca desse fenômeno. Nesse encontro ele vai falar sobre a pedagogia social e a EJA, mas nós também temos conosco também a Cíntia Laranjeira, linda, como sempre, que foi aluna estudante, minha aluna na educação de jovens e adultos, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e ela sempre foi muito dedicada, questionadora, e realizou um trabalho junto com a Fabiana, que eu não sei se está por aqui, e com a Júlia, que foi extremamente rico, repleto de questões para pensarmos, para refletirmos, para criticarmos também a realidade que nos interpela. E quando elas apresentaram esse trabalho, já há muito tempo que eu vinha, né, instigando a trabalharmos juntos, porque eu acho que era um trabalho que não tinha que ficar, não que na sala de aula não seja importante, mas restrito a uma apresentação de um trabalho final, um artigo de algo que ficasse apenas ali deslocado.
pela riqueza que foi, pela entrevista que fizeram, pelos vídeos que fizeram, pelo diálogo que fizeram com uma obra que não é tão simples assim, mas que tem muitos elementos complexos, por trazerem também os jovens e adultos para dialogar conosco. Acho que foi uma das primeiras turmas que fez esse movimento de dizer, sim, a universidade é um espaço democrático e aqui os sujeitos da EJA também precisam fazer parte dela, né? Então, dar essa relação de pertencimento e aquela fala do senhor, que assim já deve lembrar, eu não lembro mais, mas ficou muito marcada na minha cabeça, de que ele perguntava para nós o que nós estávamos fazendo na universidade. E ele tinha uma leitura de mundo muito interessante, a partir da sua realidade, daquilo que ele queria fazer, do seu sonho de cursar a gastronomia, mas de não ver também na EJA perspectivas que lhe dessem esses aportes para perseguir também o seu sonho. Então, esse artigo, ele integrou um livro publicado, nosso coletivo, porque fazia sentido ter essa discussão tão rica, expresso em todos os lugares, sendo explorado e sendo debatido. Mas nós vamos começar a nossa escutativa dialogando, já antecipei aqui com o Arthur, que é doutor em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, vou colar aqui, porque não lembro de todos os seus títulos. É professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da FFP-UERJ, pesquisador associado da Fundação Carlos Chagas, de São Paulo, coordenador do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Fora da Sala de Aula, e ele falará conosco sobre o diálogo que se é possível relacionar a pedagogia social com a EJA no Brasil. Bom, Arthur, sinta-se à vontade para dialogar conosco, e ao final a gente também pode já fazer as nossas considerações, ao final das duas falas, os nossos questionamentos, os nossos apontamentos, os nossos comentários, tá bom? Então, boa noite a todos, a todas e a todes, né? Eu estou contente por estar aqui com vocês, ainda mais por estar com uma amiga, que é amiga pessoal, a gente é realmente figurinha colada com a Adriana, a gente se gosta muito e a gente tem afinidades no trabalho muito importantes, ela é uma grande parceira de trabalho, e eu gosto muito de estar com ela. Qualquer coisa que ela me pedir, ela fala assim, Arthur, faz malabares, eu vou fazer. Né? No sinal de trânsito eu vou fazer, se ela pedir para eu plantar uma bananeira eu vou fazer também, porque eu acho que vale a pena, e é uma mulher de muita potência, muito inteligente, muito sagaz, muito fina, bonita, então eu tenho que me associar a esses tipos de pessoas, né? E inteligentíssima, manda muito bem, principalmente na área em que vocês estão aí fazendo curso de extensão, né? Desse tema que é a EJA. Com certeza já mostraram um livro, né? Esse livro que ela coordenou tão bem e que eu fiquei feliz em ela ter me chamado. Até me perguntei, por que você está me chamando para escrever com EJA, garota? Porque não é o meu campo, embora existam estudos de EJA com pedagogia social. E ela falou, mas traz a diferença para a gente discutir. Então, eu estou aqui falando de um outro lugar e questionando, né? E o texto, ele é uma provocação mesmo, e o que eu queria partilhar com vocês é isso. Se é possível a gente aproveitar alguma coisa da pedagogia social para trabalhar com a EJA, né? Com os sujeitos das práticas dos jovens e adultos, né? Eu vou falar o seguinte, eu comecei a minha atividade na academia, vamos dizer assim, na escola, com EJA. Eu me formei, né? A primeira faculdade que eu fiz foi filosofia e me mandaram para trabalhar com educação de jovens e adultos na periferia de Belo Horizonte. Eu estudei na PUC de Minas, sou carioca, mas estudei lá e me mandaram lá. Então, eu comecei ao contrário. Eu sempre falo que eu comecei na EJA e terminei na educação infantil. E depois eu fui para a faculdade. Então, EJA seria o primeiro lugar onde eu começo o trabalho. E eu começo com aquele furor pedagógico, né? Vamos lá, Paulo Freire, palavras geradoras, vamos conversar. E sempre me impressionou muito lá as experiências que eu tive com a pobreza, que é um dos temas que eu me dedico a estudar hoje, né? Como é que esses sujeitos empobrecidos, à noite, e depois de fazerem os seus trabalhos, e muitas vezes
a classe trabalhadora do subemprego mesmo, do trabalho informal, depois ia para a escola para alfabetização, para estudo, para ir. Então, isso sempre me chamou muita atenção. É bom a gente sempre falar do lugar onde a gente se encontra, né? Porque aí vocês podem falar, esse professor está falando isso, mas é desde esse lugar que eu me encontro e é a partir daí que eu pretendo ajudá-los na contribuição. Eu tenho alguns slides, eu gostaria de apresentá-los, eu não sou habilitado, se ela puder me habilitar aí, a roster, né? Podendo me habilitar para eu poder partilhar, eu agradeço. Só para a gente não se perder, né? Agora sim, muito bem, obrigado. Não sei se vocês estão vendo, né? Conseguem participar aqui do material? Sim. Então, obrigado. Então, a primeira pergunta que eu faço, ou que eu tenho que fazer para mim mesmo, foi essa, né? É possível relacionar a pedagogia social com a educação de jovens e adultos? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente poderia fazer nessa noite. E é claro que eu vou falar que sim. É claro que dá para a gente pensar um pouco sobre a pedagogia social enquanto campo de saber, dentro dessa colaboração com a modalidade jovens e adultos. Mas mais do que me perguntar a respeito disso, é saber se na modalidade de jovens e adultos se está pensando um espaço para essa pedagogia social. Vejam, uma coisa é eu perguntar se a pedagogia social pode ajudar a EJA. Outra coisa é eu perguntar se a EJA quer ser ajudada por esse campo de saber. Então, um pouco o texto foi a respeito disso, para tentar, primeiro, situar o que seria pedagogia social e depois perguntar e começar a introduzir um pensamento para saber se, ao pensar na organização do trabalho de educação com jovens e adultos, em algum momento se tem pensado as práticas educativas não escolares, que são uma das áreas, vamos dizer assim, fundamentais ou importantes em que se aplica a pedagogia social nesse país. Né? Então, seria o texto que a gente tem, que eu vou falar para vocês, né? A temática que está no texto organizado pela professora Adriana e que foi escrito por mim, é pensar primeiro o que é essa pedagogia social e depois se questionar, EJA, você está aberto para a gente poder começar a conversar? E, a partir daí, deixar para os especialistas da EJA, né, da educação de jovens e adultos, continuarem a investigação, a pesquisa e aprofundamento, tanto no campo da pedagogia social, quanto também no campo da própria educação de jovens e adultos, se perguntando se há espaço, né, para essas práticas educativas não escolares dentro do processo curricular que é estabelecido para esses sujeitos que vão para uma educação de jovens e adultos, né, buscando os seus títulos, né, as suas graduações no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Né? Então, é um pouquinho isso que eu queria conversar com vocês. É claro que muitas das coisas que eu vou apresentar de teoria, ela vem originária do nosso grupo de pesquisa, que existe desde 2016 na UERJ, que é o Fora da Sala de Aula, em que nós estudamos as práticas educativas não escolares dentro de uma dimensão psicossocial da pobreza. Essa é um pouco a linha de pesquisa que eu carrego tanto na graduação, na extensão e também agora na pós-graduação desde 2019, na qual eu tenho uma linha também, uma pesquisa dentro da linha de pesquisas da universidade, que é Políticas, Direitos e Desigualdades Sociais. Né? Bom, sobre o que eu queria conversar com vocês nesses 20 minutos que me cabem. Né? Primeiro, pensar em caminhos de reflexão, que é o primeiro, o que é a pedagogia social, né? Depois, os pontos de encontro desse campo do saber da pedagogia social com a modalidade de educação de jovens e adultos, e quais seriam essas possibilidades, se seriam realmente de encontro ou desencontros ou reencontros, porque a gente fala de encontro como se fosse obrigatoriamente nós temos que nos encontrar, e não necessariamente pode acontecer isso. Às vezes eu me relaciono com a pessoa e o que acontece é um desencontro, ou talvez um reencontro, as coisas já estão acontecendo e eu não sabia que tinha esse nome. Acontece isso, às vezes a gente está com uma prática educativa e você fala, nossa, ele está falando disso, mas isso já acontece em Niterói. Então, isso é um reencontro entre a prática e a teoria, entre aquilo que foi conceituado e aquilo que já está sendo realizado no seu campo de trabalho. Então, eu acho que é um pouco a gente pensar nesses três aspectos.
Eu posso continuar? Eu me faço compreender, gente? Tá legal assim? Estão me escutando? Tá tranquilo? Eu posso continuar? Alguém me dá um sinalzinho? Me dá um like aí? Pode continuar. Então tá bom. Não, é por Você causa pode do até áudio. falar um pouco mais devagar. Então, obrigado. Eu preciso disso, eu preciso desse feedback, gente, senão é muita coisa para minha cabecinha, né? Bom, então eu queria primeiro trazer essa dimensão da pedagogia. Oi, posso ir demais. Da pedagogia social. Primeiro porque quando eu começo a falar de pedagogia social, a primeira coisa que as pessoas falam é toda pedagogia é social. Claro, toda pedagogia é social, toda matemática é social, toda geografia é social, todas as ciências humanas são sociais, né? Então, não estou falando que a pedagogia na qual a gente aprende na universidade como prescritiva e normativa não seja social. Não estou falando isso. Eu estou falando de um campo de saber reconhecido dentro dos próprios teóricos, né? Em que eles conseguem entender que existe uma reflexão específica sobre a intervenção educativa no social que se chama pedagogia social. É isso que eu estou chamando de pedagogia social. Então, parto desse princípio. Toda pedagogia, como todas as outras carreiras e licenciaturas que existem, são sociais, porque são humanas, né? E a gente poderia questionar até se o pessoal da biomédica não seja social, é óbvio que é. Eu estou tratando com seres humanos dentro da sociedade. Só que existe um campo de saber específico de teóricos que foram sendo organizados e que vão falar que existe uma forma específica da gente se questionar como é que a educação ela pode intervir no campo social. Esse nós estamos chamando de campo do saber da pedagogia social. Ele não foi inventado no século XX. Aliás, ele já existia, tem teóricos que falam que ele já existia desde o século XVII, XVIII, né? Quando você pensa em Pestalozzi, quando você pensa, sei lá, em outro Rousseau, pensando na educação, e aí já é uma briga da história da educação para saber quem é o pai do pensar da educação na dimensão social, mas como campo do saber específico e datado com um livro que vai inaugurar essa reflexão, a gente tem na Alemanha no século XIX, com um autor que é conhecido da filosofia da educação, que é Paul Natorp. Paul Natorp escreve um livro chamado A Pedagogia Social. E ele cunha esse termo em alemão. E, a partir daí, outros autores, tanto do que seria a Alemanha atual, quanto, né, os outros países nórdicos, vão trabalhando essa ideia de uma pedagogia específica para intervir no social. Como, por exemplo, outro autor que a gente chama de basilar nesse campo teórico é Hermann Noe, que é da antropologia. Então, a gente fala que a pedagogia social, se formos identificar qual é o campo, ela vem da filosofia da educação, antropologia da educação, porque ela vai tentar articular e entender como é que essa educação ela intervém nos sujeitos de uma forma a dar uma finalidade específica ao ato educativo, da mesma forma que ela atua como constituição do sujeito, enquanto ser humano, antropos, né? Então, vamos pensar que a pedagogia social ela vai se basear num campo ou numa convicção de que é possível a gente realmente influenciar as pessoas e trabalhar com as pessoas no social a partir da educação. Hans Venotto é aquele que vai falar que toda pedagogia, que toda relação social é uma relação pedagógica. É a grande frase dele do início do século XX, falando toda relação pedagógica, toda relação social ela é uma relação pedagógica. E a gente pode olhar para as nossas realidades do nosso pai, da nossa mãe, a primeira coisa que ela fala é: eu não te ensinei isso, eu não te eduquei dessa forma. Ou seja, as instituições para além da escola são instituições que transitam com a educação não formal e informal, e que hoje nós chamamos de educação. Há um consenso entre educadores no Brasil, ou teóricos no Brasil, no qual eu faço parte, de chamar esses campos de educação não escolar. Seria educação não escolar é o que antigamente a Maria Glória Gon chamava, e o Gadotti também, de não formal e informal.
né? Nós, do campo do saber, da pedagogia social, do século XXI, estamos chamando de não escolar. E fazemos uma militância por causa disso. Porque toda vez que a gente fala de escola, educação formal, não formal e informal, o não formal e o informal têm um peso no senso comum menor do que o formal, porque o formal está enraizado na escola. E é aquilo que, no final, vai graduar o sujeito a determinado ponto na sociedade. Ou seja, eu tenho ensino médio, posso trabalhar em tal lugar. Eu tenho a faculdade, eu posso trabalhar em outro lugar. Eu tenho o ensino fundamental 2, eu posso trabalhar em X. Então, o formal, ele coloca o sujeito na sociedade, vai dando títulos, né, para ele. E o não formal e informal fica sendo coisa de cozinha. Por que eu falo coisa de cozinha? Coisa menor. E a gente sabe que não é assim. O formal, ele é atravessado pelas práticas educativas não formais e informais. A escola, ela o tempo todo tem que conversar com outras instituições produtoras de saberes que não são formais. Então, a gente fala não escolar e escolar para valorizar o não escolar. Ou seja, é escola, produz saber, mas o não escolar também produz um saber, que não necessariamente vai ser menor ou maior do que o outro, mas vai poder conversar com ele. Além disso, tem a questão da valorização do profissional da educação. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos diferenciação. É um termo que eu uso muito nos textos que eu escrevo, que é o termo de docência ampliada. O que é docência ampliada? Quando a gente pega a LDB, no artigo 3º, que vai falar o que é o ensino, ou o que se entende por ensino, do inciso 10º ao 13º, que foi colocado em 2018, né? O 13º, eles vão falar de práticas educativas não escolares. Ora, se a LDB entende que ensino também se dá em ambientes não escolares, então aquele que está sendo preparado para a docência é para a docência no ambiente escolar e não escolar. Então a gente tem que começar a pensar nos processos cognitivos que somos capazes de estabelecer também em ambientes não escolares. E a docência, ela ficou aprisionada na escola. Tem um texto que eu escrevi em um dos livros, acho que foi Conviver Também é Educar, que se chama Libertando a Docência da Escola. O nome do livro é esse. Ele vai explicar que ideia é essa de docência ampliada. Ou seja, pensar a nossa formação para além dos currículos que estão postos dentro do sistema escolar. Nós somos formados com fundamentos da educação que nos deveriam habilitar a práticas pensadas a partir de processos cognitivos independentes do ambiente escolar. É isso que a gente está chamando de docência ampliada. Então, ou eu estou chamando de docência ampliada, né? Então, é um pouco da onde passa as discussões. Eu estou levantando apenas algumas discussões a respeito que transitam no ambiente da pedagogia social. Então, isso vem sendo montado desde o século XIX, a leitura que a gente faz clássica é europeia, da Alemanha, da Espanha, Portugal, né? E aí você vai falar assim, então nunca houve pedagogia social no Brasil? Claro que não, né? Sempre houve pedagogia social no Brasil, só que nós não dávamos esse nome. E aí eu sempre gosto de falar como marco, pensar uma educação no sentido social, ou pensar uma educação talvez parecido como se encontra escrito no século XIX, início do século XX, pelos autores europeus. Essa grande carta de intenções está no Manifesto de 32. No Manifesto de 32 não se pensa só numa educação escolar, se pensa numa educação também articulada com o social. E aí a gente pode falar, olha aí, aparecendo no Brasil, aquilo que aparecendo de alguma maneira escrita ou documentada no Brasil, aquilo que já era feito antigamente também, que não é reconhecido dos outros espaços não escolares, no Manifesto de 32. Então você tem aí Anísio Teixeira, né, pensando na Escola Parque, né, e todos os outros que vem, Lourenço Filho, e todos os outros, pensando numa educação que não é só escolar. Sim, eles pensam numa escola, uma educação pública e escolar, mas elementos e traços de uma educação social se apresentam já aí no Manifesto de 32.
E nós temos o que nós chamamos o grande patrono de uma educação social, ou do campo da pedagogia, uma forma de fazer pedagogia social no Brasil, que é Paulo Freire, né, gente? Não tem como escapar. A educação popular é uma forma de fazer pedagogia social, né? Da mesma forma que você tem a animação sociocultural portuguesa, da mesma forma que você tem uma educação social espanhola, da mesma forma que você tem medidas socioeducativas. Isso são formas de fazer pedagogia social. Então, o Paulo Freire, com a educação popular, ele está fazendo também, ele está contribuindo para a reflexão da pedagogia social. E existem grupos de estudo no Brasil que estudam pedagogia social na perspectiva da educação popular, como é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Karine Santos, parceira nossa também, do nosso grupo de pesquisa. Lá eles têm um coletivo CEPOPs, né? E eles pensam pedagogia social a partir de Paulo Freire. Como você tem no Paraná também o outro grupo, no PEPs, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que pensa pedagogia social a partir de autores da Espanha, né? Então, nós temos variantes dessa pedagogia social, né? Então, aqui no Brasil, a gente também vai ter os nossos autores e os nossos sujeitos que vão falando do que é a pedagogia social. Tem vários. Tem o Roberto Silva, o Rogério Moura, o Clemente Neto, né? Você tem o Kalimann, que ele é, vamos dizer assim, ele é itálico, ele é da Itália, mas também é do Brasil, mora em Brasília, né? na Universidade de Brasília. E temos a Graciane, que foi orientanda do Paulo Freire, né? A professora Estela Graciane, que está viva, foi minha professora na PUC de São Paulo, e ela milita na educação social para a população de rua, né? Ela tem um livro clássico dela, que é a tese de doutorado, Pedagogia Social da Rua, e que foi orientado pelo Paulo Freire. Então, há várias formas e manifestações de pedagogia social brasileira, né? Se a gente faz, pelo meu grupo faz alguma leitura que seja meio europeia, existe já, não estamos negando que não exista no Brasil, mas apenas contribuindo com outros autores que possam também ajudar a nossa reflexão no Brasil e na América Latina. Nós temos cursos de pedagogia social na Argentina, nós temos no México, nós temos no Peru. Então, essa disciplina ela é reconhecida até pela universidade nos outros campos da América Latina. Então, é importante trazermos isso dentro da nossa reflexão. Como dizia o Souza Neto, né, e é uma boa, vamos dizer assim, uma boa definição sobre pedagogia social, a finalidade da pedagogia social é ajudar a compreender a realidade social e humana, melhorar a qualidade de vida por meio do compromisso com os processos de libertação e de transformação social nos quais vivem ou sofrem as pessoas. Essa forma de pensar a pedagogia social, ela é herdada da Alemanha, dos autores alemães, e que eles falam muito o que seria a pedagogia social, ou uma das finalidades da pedagogia social. Eu gosto muito de usar isso nas minhas reflexões e nos textos que eu escrevo, né? Uma das finalidades principais da pedagogia social é ajudar os outros a ajudarem a si mesmo. Vejam, ajudar os outros a ajudarem a si mesmo. Eu não vou fazer pelo outro. Eu não vou ajudar o outro. Eu vou ajudar o outro para que ele se reconheça como capaz e potente, para que ele possa se ajudar. E ele ter essa autonomia e emancipação dos seus processos cognitivos e sociais. Então, essa é uma finalidade grave, sempre colocada pelos autores da pedagogia social do início do século XIX. Né, e o que o Souza Neto soube traduzir muito bem nesse texto, nesse livro que ele traz no Brasil, né? Bom, eu usei uma professora que, bom, ela deu aula para mim, e que eu gosto muito quando a gente fala da pedagogia social, que ela divide a pedagogia social em 4 dimensões. Porque você fala assim, então está muito genérico isso. Então, como é que eu posso entender que eu estou aplicando uma educação para a intervenção no social? A professora Estela Graciane, da PUC de São Paulo, ela fala assim, existem 4 dimensões que o educador social ou que aquele que trabalha na prática educativa na escola tem que ter claro, né? Que dimensões são essas? A dimensão democrática da educação, a dimensão participativa, a dimensão solidária e a dimensão transformadora, né?
Isso vem do livro Pedagogia Social da Rua e dos textos que ela vai desenvolvendo ao longo da vida. Hoje ela está numa vibe de pedagogia da convivência, igual a mim, né? Mas essa é o começo do trabalho dela, né? E aí é interessante, porque eu falei assim, gente, para pensar em EJA, a gente tem que pensar nessas dimensões também, porque eu fiquei pensando nas dimensões, né, reparadora, equalizadora, equitativa da EJA. Eu falei assim, gente, há um caminho para a gente poder começar a conversar, né? Se a EJA tem algumas dimensões específicas, né, a pedagogia social também tem as suas. E quais seriam a da pedagogia social feita no Brasil? Uma dimensão democrática, ou seja, que leve o sujeito à discussão, reflexão e um posicionamento diante da realidade social. Uma dimensão participativa, ou seja, a prática educativa deve promover um exercício à cidadania de forma consciente e questionadora. Né? A dimensão solidária, que seria o sujeito ser capaz de compreender as relações sociais como um exercício de direitos e deveres em relação aos demais, da sua prática, e a dimensão transformadora, que já seria o final de um processo pensado dentro da área da educação social, que é levar o sujeito àquela dimensão que eu falei, que é ajudar a si mesmo, né, dos clássicos da pedagogia social, que é a emancipação, a autonomia, a liberdade diante das suas próprias escolhas e, principalmente, as lutas sociais e coletivas. Então, isso é algo que a professora Estela Graciani ela gosta muito de frisar nos textos dela, ela parte isso como elemento da pedagogia social, né? Como ela mesma diz, porque ela foi orientada do Freire, né? Paulo Freire sempre teve convicções claras sobre o papel do educador e da educação. Para ele, a educação tem uma natureza social, histórica e política, e por essa razão o educador deve assumir a sua politicidade como compromisso primordial em relação à transformação social, tendo clareza de sua opção e diminuição da distância entre a expressão verbal e a prática social. Isso é do livro dela, que é um livro também clássico que a gente lê, que foi reeditado umas 3 vezes, que é A Pedagogia Social, que eu peguei a última edição, que é de 2014, mas não é a primeira, acho que é a 4ª edição dela, pela editora Cortez, né, que ela traz isso bem discutido, essas 4 dimensões. E aí é bom a gente perguntar, e a educação de jovens e adultos no Brasil? Porque eu acabei de apresentar a pedagogia social. Então, e a educação? Se a pedagogia social está implicada com questões que sejam questões das práticas educativas não escolares, dentro de dimensões como a que a professora Graciani falou, onde que a EJA, a modalidade de educação de jovens e adultos, se abre para conversa conosco? Ou pelo menos dos canais, ou portas, ou janelas para conversar com esse campo do saber, né? E aí eu fui nos documentos mesmo, né? Primeiro, quando a gente pega a LDB, 93, 94, 96, quando a gente fala da EJA, a gente fica meio que tipo assim, ai, que tristeza, angústia. Porque ela está muito preocupada em regulamentar, né, as práticas, como vai ser isso, mas não faz uma menção a respeito clara sobre atividades extraclasses ou práticas educativas que sejam muito direcionadas para esse público, né? Então, quando a gente pega a LDB, a gente fica meio tipo assim, ai, cadê a gente? Não estamos nos encontrando aqui, será que... Vamos avançar para ver os outros documentos, para ver onde é que talvez possa encaixar um pouco a EJA, né? A pedagogia social. E aí a gente foi para o Conselho Nacional de Educação de 2010. No Conselho Nacional de Educação de 2010, né, básica, a gente vê pelo menos 2 pontos quando se fala de EJA, né? Não se vai falar de questão de uma possibilidade de práticas educativas não formais e informais, aqui nós denominamos não escolares, mas nós temos 2 pontos importantes, ou pelo menos janelas ou brechas para que a gente possa pensar com a teoria do campo da pedagogia social. Primeiro, levar em consideração a diversidade dos adultos, a educação ao longo da vida, o apoio pedagógico às atividades escolares. Veja, ainda estamos tratando a atividade não escolar como auxílio à atividade escolar. Gente, são 2 coisas totalmente diferentes. Eu posso ter muito bem atividade não escolar separada da escolar. Aliás, é uma das críticas que os portugueses, os autores portugueses da pedagogia social fazem. Eles falam do Paulo Freire, né? Eles amam o Paulo Freire de paixão. Só que eles se perguntam, eles falam assim, Paulo Freire é muito bom e ajuda muito a pensar a pedagogia social, mas aí ele ainda está pensando na escola. E a crítica deles é essa, a pedagogia social pode pensar sobre si mesma, independente da escola, levando em consideração a escola. Então, o pensamento do Freire ainda está centrado na escola.
Então, existe educação popular, mas existe a escola. Então, sempre por quê? Porque ele vive essa questão de que há uma educação não escolar e tem uma educação escolar, então tem que conversar as duas. Acho que no tempo histórico dele isso é realmente necessário. Hoje nós sabemos que as instituições têm os seus processos independentes, né? O acesso a outros recursos midiáticos, né, que podem atingir esse contingente populacional, isso é colocado no Conselho Nacional de Educação quando fala das diretrizes para a EJA, só que a gente está forçando ainda uma barra para poder tentar encaixar uma conversa com respeito à pedagogia social ou práticas educativas nessas dimensões com a EJA, né? E aí fomos alimentando mais com outros documentos, aí vamos para o Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, a gente vê a meta 10. A meta 10, quando fala de EJA, a gente pensou que achando alguma coisa mais ainda para conversar, o máximo que a gente pode se aproximar seria nessa ideia de entender que o ensino formal deve estar organizado, atrelado para uma formação de trabalhos de jovens e adultos. E, principalmente, na situação de vulnerabilidade social, que é um campo de específico da pedagogia social, já que a gente entende que as práticas educativas não escolares sejam práticas direcionadas para sujeitos que vão ajudar sujeitos a ajudarem a si mesmos. Então, está falando de um ambiente de vulnerabilidade social. Então, pensávamos que no Plano Nacional de Educação teríamos uma abertura maior, não temos, mas temos essa. Nós nos agarramos a qualquer uma, tá, gente? Então, é importante também de fazer isso. E, finalmente, a gente vai para a Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos lá, BNCC, ver se ajuda a gente, mais recente, né? Bom, aí é que a gente vê a porca torcendo o rabo, já dizia minha avó, né? Porque parece a intenção, quando a gente faz uma leitura, você tem uma indicação para práticas educativas não escolares, mas a gente vai perdendo um pouco essa ideia da EJA. Seria essa educação de jovens e adultos, né? E aí o máximo que a gente consegue entender, na página 462 do documento que a gente viu, essa perspectiva de um contingente de adolescentes, jovens e adultos, e aí a pergunta que eu faço, não como especialista de EJA, mas à medida que eu confundo adolescentes, jovens e adultos, coloco tudo no mesmo saco, não sei se eu vou perdendo a especificidade do que seria esse jovem trabalhador, esse adulto trabalhador no meio de adolescentes, sabe? Eu não sei se isso é uma discussão que vocês fazem, mas eu fiquei um pouco meio angustiado quando eu li isso, e eu nem sou um especialista da EJA, porque eu falo, gente, não é tudo a mesma coisa, e parece que é tratado no documento como se fosse tudo a mesma coisa, não é. Adolescência é um período, e aí talvez a minha implicação seja como, sei lá, da área da psicologia, psicanalista, que sabe que adolescente tem uma forma de desenvolvimento, adulto tem outra forma de desenvolvimento, e comparar os dois como se fossem iguais dentro de processos cognitivos é meio cruel, né? Mas como o BNCC não está montado para a gente, né? Está montado para quem escreveu ele, então a gente também não acha tão estranho aparecer ou talvez esse esvaziamento da especificidade da EJA, ou talvez a não existência das práticas educativas não escolares ou não reconhecimento delas, ou subentender que elas já estão lá, né? Enfim, eu fico pensando quais seriam os desencontros e reencontros desse processo, né? E dentro disso, a gente pode primeiro pensar que essa educação ela é legítima, ela existe e ela já está acontecendo dentro dos ambientes de educação de jovens e adultos, principalmente aqueles que acontecem em instituições que nós chamamos do terceiro setor, ONGs. As ONGs já trabalham com isso. As instituições filantrópicas já trabalham com isso também, na educação de jovens e adultos, e eles muito mais sabem manejar essas relações das práticas educativas formais curriculares com as práticas educativas não escolares. Então, eu acho que há uma esperança, isso já vem acontecendo, algo que já vem sendo gerado dentro do país, né? Nós temos também outros lugares que seriam essa ideia de que, a partir dos documentos, deveríamos nos organizar para perguntar como é que aquilo que está escrito e está posto para ser realizado, ele pode ser ampliado com essas dimensões que foram levantadas, que são levantadas pela própria pedagogia social, que seriam a democrática, a participativa, a solidária e a transformadora. Né? E aí algumas perguntas para se pensar, que não tem resposta, tá? Mas que se tem perguntas. Ou seja, será que quando eu penso numa dimensão democrática
desde a pedagogia social para a EJA, eu me pergunto, será que refletir sobre os autores da pedagogia social não auxiliariam os docentes de EJA, em formação inicial ou continuada, a construir um espaço de diálogo maior entre os conteúdos obrigatórios e as realidades dos adultos? Porque eles vão ter que participar de alguma forma democrática da realidade deles. Esses conteúdos não são conteúdos estanques, a matemática e a fração. É a fração dentro de um contexto de participação democrática, né? Numa dimensão participativa, seria de que forma as práticas educativas não escolares poderiam contribuir para a organização do trabalho pedagógico com jovens e adultos? Ou seja, como é que esse trabalho não poderia ser pensado tanto de maneira prescritiva e normativa, mas de uma dimensão mais participativa, né, que fizesse sentido e desse significado. Na verdade, não dá nem significado. A partir dos sentidos e significados dados pelos adultos e jovens trabalhadores, né, isso faria com que eles pudessem participar melhor dos currículos que estão postos pelos sistemas de educação. Isso era uma forma da dimensão participativa que é pensada a organização do trabalho pedagógico não escolar. Poderia ser uma contribuição. Na dimensão solidária, como as reflexões realizadas a partir da educação social podem motivar processos de ensino-aprendizagem que levem adultos a se enxergarem naquilo que eles estão estudando, né? É uma forma solidária de nós pensarmos, olha, como nós podemos contribuir para que os sujeitos possam se ver naquilo que eles estudam, às vezes de maneira até obrigatória, e que talvez não faria parte da sua realidade. E, no final, na dimensão transformadora, de que maneira os jovens e adultos podem se fazer responsáveis pela transformação e emancipação das suas próprias vidas, né? A que ponto ele pode chegar a isso? Ou que o sistema político e econômico do país, a sua cidade, tem como oportunidade para que ele possa se emancipar e se transformar diante dos outros. Porque, gente, a gente não mora no Brasil, a gente mora nas nossas cidades, tá? Ninguém fala, onde você mora? Eu pergunto para a Adriana, Adriana, onde você mora? Eu moro no Brasil. Não, ela mora em Niterói. Porque a gente fica com essa ideia, o Estado é uma abstração, gente. E a política desse país está sendo... E qual é o lema do Bolsonaro? Independente de quem gosta dele ou não, né? Pátria Amada Brasil. Isso é uma ilusão, isso não é nem a falácia, isso já é ilusão, né? Isso aí é uma abstração a Pátria Amada Brasil. Nós vivemos em cidades, em ruas, nós temos CEPs, nós temos CPFs. Como é que eu faço isso como processo de emancipação e transformação da minha realidade concreta? É isso que a gente devia abraçar. E ainda mais os títulos que se dão, né? Que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é uma total abstração de um processo que é concreto, isso é platonismo total, dando de processos que são processos mais de construção de realidade. E a gente fica sendo alimentada por essas abstrações, né? Enfim, terminei a minha fala, eu vou terminar com um autor chamado Ferreira, não sei se a Adriana conhece, né? Mas é um autor chamado Ferreira, num livro que não sei se a Adriana conhece, que é esse aqui também, e que ele escreve o seguinte, né? A educação social, em suas diversas formas e perspectivas, possuem um grande arcabouço teórico que podem ampliar o sentido de docência, para além do ambiente escolar, assim como são capazes de estreitar laços sociais que são úteis, tanto para a própria escola quanto para os grupos sociais que a frequentam através de seus alunos. A educação pensada como fato cultural existe ao longo da organização da humanidade para o conhecimento da realidade em todas as suas manifestações. Deve se sobrepor à escola, que é um fato social, que ela se apresenta na vida dos grupos sociais contemporâneos. Somente assim poderemos continuar pensando e sonhando uma educação que enfrentem os desafios de educar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem para as novas gerações, ao mesmo tempo que promova a liberdade, autonomia e emancipação dos sujeitos. A gente pensa a escola como... A escola ela é um fato social, a educação ela é um fato cultural. Como fato cultural, ela sempre existiu. Então, a educação não escolar sempre existiu. A escola ela é datada. E essa escola precisa se entender enquanto datada para atender as demandas da data de hoje, não da data do século passado, mas das dimensões e dos problemas dos adultos e jovens do dia de hoje, que tem CEP, CPF, que tem questões econômicas específicas e que devem se pensar para que possam também pensar a sua relação com os demais.
É isso, gente. Eu queria agradecer a vocês. Esses são os nossos contatos, né, que nós temos aí, tanto do nosso laboratório, quanto do grupo de pesquisa e da nossa biblioteca virtual, onde nós temos todos os textos sobre pedagogia social. É isso, gente. Obrigado. Desculpa eu ter falado depressa e também muito. Paro aqui. Obrigada, Arthur. Só elogios a você no nosso bate-papo, mas, como sempre, é muito importante te ouvir, né? Eu não canso, pelo menos, de te ouvir, porque no nosso primeiro contato na pandemia, quando eu chamei o Arthur para aquela live, eu disse, eu preciso de pessoas de outras áreas do conhecimento que nos ajudem a pensar justamente quais são os caminhos possíveis para pensar a educação de jovens e adultos fora de um quadrado, fora desse encaixamento, né, legislativo que é restrito, que não pensa de fato essa especificidade da EJA, que é uma palavra tão corriqueira no nosso vocabulário, nós que fazemos parte da educação de jovens e adultos, e é muito importante quando o Arthur nos faz essa indagação do que consiste, de fato, a especificidade da educação de jovens e adultos, de não tratar a todos no mesmo bojo, como se fossem iguais, e aprender um saber estruturado, bancário, como dizia Paulo Freire, de um conteúdo que é depositado de uma única forma para pessoas que são tão diferentes e trazem trajetórias e experiências individuais e coletivas tão diversas. E isso é muito importante. Eu até me peguei pensando aqui, nesse momento, se de fato nós temos um diálogo tão importante e tão sério do que implica pensar a especificidade da EJA, mas, sobretudo, que diálogo que fazemos com outras pessoas, com outras áreas do conhecimento, com outros profissionais, para pensarmos as nossas ações e, de fato, como pode ser desenvolvido um trabalho que promova, assim, essa emancipação humana, que seja, de fato, democrático e que fale, não só fale, mas que viva essa cidadania. Então, a sua fala é muito importante para nós que pensamos aqui a formação continuada de professores, para todos nós, para alguns que estão ainda na formação inicial de professores e que não têm ainda muitos diálogos e leituras nesse campo, e como você diz, com o intuito de articular, ainda que seja minimamente, mas que exista esse movimento, né, de ação conjunta nessa perspectiva da inclusão social, econômica e cultural dos jovens e adultos, mas sem esquecer as suas demandas específicas, que são, sim, adolescentes, com todas as suas questões, jovens, adultos e idosos. E aí, quando a gente está falando, não é só uma questão de não ter estudado na idade própria, isso é muito restritivo. Há muito mais envolvido quando a gente pensa nessa modalidade de educação que não se realiza só na escola, mas que fica, muitas vezes, restrita à forma escolar. E isso é muito grave também, né? Bom, então nós vamos passar agora para um outro diálogo, e o tema desse diálogo tem o mesmo início. É possível, nos dias atuais, uma educação como prática da liberdade? Gente, eu não sei fazer pergunta, tá? Eu já treinei várias vezes, mas eu não sei esse ponto de interrogação. Diálogos com a EJA, que é a Cíntia Laranjeira, que temos aqui a grata alegria da sua presença, que é professora da Rede Municipal de Educação de Maricá, pedagoga, mestre em educação pela UFFP-UERJ, fez uma dissertação de mestrado lindíssima, não só lindíssima, mas repleta de concepções e conceitos arraigados, não só na teoria, mas essencialmente na praxis pedagógica. E ela participa de um grupo de pesquisa, que ela vai falar o nome porque eu não sei pronunciá-lo, e também do COLEI, mas eu acredito que seja um grupo de pesquisa da filosofia, pelo nome que ele traz no seu corpo, e também é uma pessoa que tem essa experiência enriquecedora de trabalhar com crianças, mas que fez um trabalho com jovens e adultos, e nos traz a dinâmica de pensar que é possível, sim, trabalhar com crianças de uma forma e com jovens e adultos de acordo com a sua especificidade, né? Que não é deixar a criança adulto e não deixar
um adulto criança. Isso é muito importante quando nós falamos em educação de jovens e adultos. Ela escreveu um texto, eu só vou falar, embora elas não estejam presentes, porque não puderam estar por outras questões, que é a Fabiana de Oliveira Machado, que também é pedagoga, especialista em gestão escolar, neuropsicopedagogia, especialista em docência do ensino superior, pela Faculdade de São Luís, e professora e coordenadora educacional na AMS, que é uma empresa de consultoria de pedagogia. E a Júlia, que é professora da Rede Municipal de Educação de Maricá, pedagoga, especialista em educação infantil, e também faz parte daí do grupo de pesquisa Glifo e Colê. Boa noite, gente. Mas que apresentação! Nossa, era eu essa pessoa toda que você está falando aí. A gente não se escuta nesse lugar ainda, né? Eu terminei o mestrado recentemente em educação e Fabiana e Júlia são amigas queridíssimas. Nós vivemos essa experiência da universidade juntas. É uma alegria estar aqui com a Adriana, como ela já disse, foi minha professora. O que ela não disse é que o Arthur também foi meu professor na faculdade, inclusive na disciplina de pesquisa. Então, assim, teoricamente, a minha monografia começou a ser desenhada ali, né, junto com o Arthur. Então, ele estava ali desse jeito provocativo, que é o professor Arthur, né, sempre colocando a gente em outros lugares, em outras perspectivas, para a gente olhar para o que já está posto, né? Porque a gente já vê. Então, assim, foram experiências na minha formação maravilhosas, tanto a professora Adriana e o professor Arthur. E a professora Adriana, então, né, essa generosidade, porque Arthur já deu todos os outros elogios, então me restou a generosa professora Adriana e as minhas queridas amigas Fabiana e Júlia. Então, nós quatro, junto com aquela turma, que era a minha turma de graduação, mais essa turma de EJA, acredito tecemos uma experiência que para mim foi muito significativa e que trouxe para a minha prática, né, e para as concepções que acabam a todo momento sendo redesenhadas, porque é isso, estamos ali, então a gente sempre reavalia, isso é profundamente freiriano, mas são concepções que elas especialmente vieram a partir desses diálogos na universidade. E antes de todo mundo chegar no nosso papo de comadre, que a gente estava aqui, como a gente falou antes, né? Nem foi só isso, nem só a EJA que me deslocou desses lugares, porque o que acontece é que eu fui pesquisar educação infantil. Então, eu fui para as infâncias, olha só, eu fui lá para o outro polo, né? E aí, só que me vi atravessada por essas inúmeras experiências que a graduação traz para a gente, e já vinha pesquisando educação infantil, e já tinha muito dali, e aí fui me interessando para, como me reconhecer nessa estrangeiridade, na minha relação com as infâncias, né? E a partir dessa estrangeiridade, comecei, então, a querer tecer outras relações de estrangeiridade para... Quanto mais estrangeiro, talvez, melhor. Então, quanto mais diverso, e fica mais fácil da gente compreender que o comum é ser diferente, né? Então, eu venho trazendo, junto à minha experiência, e aí eu trago isso, é um conceito muito importante e que, para mim, é o conceito de Benjamin, especialmente porque em Benjamin, experiência, dependendo do tempo que você vai olhar, é uma experiência diferente, é um conceito diferente. O próprio Benjamin revisitou o seu conceito e foi mudando de ideia muitas vezes. E ele, uma hora, vai dizer para a gente que é experiência, um conceito que a gente possa calcular, que a gente possa medir, ela só é dada na morte. Então, só quando uma pessoa morre, então ela pode ter ali um resumo do que seria a sua experiência, porque enquanto não, a experiência, como ele mesmo nos provoca em seus vários momentos e seus vários escritos, é uma coisa, são situações, emoções,
tempos, espaços que nos provocam e nos transformam de alguma maneira. Então, eu vou pesquisar infâncias, não só infâncias, mas infâncias e cidade. Quer dizer, eu também não estou pesquisando a escola. Eu fugi também de fazer uma pesquisa institucional com infâncias, ir para a escola, esse ambiente que ele já é hierarquizado, e fui pesquisar a cidade, especialmente a cidade de São Gonçalo. Se alguma de vocês, ou algum de vocês é de São Gonçalo, vocês vão entender que a gente tentar pesquisar uma cidade como São Gonçalo é realmente um desafio, especialmente a partir das perspectivas e das lógicas e das interpretações das crianças, né? E aí Benjamin ele vai dizer para a gente assim, ó, saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. Então, como estar em experiência e compreender que a gente sempre está nessa relação de estrangeiridade, especialmente, e aí vou eu pensar, quando a gente está falando de educação, né? E aí eu vou, então, pensar que eu não vou para esse espaço, eu não vou para a cidade encontrar essas crianças para ensinar o que é essa cidade, porque uma autora também fundamental, tanto na minha graduação, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, para mim é a Hannah Arendt. E aí ela vai falar também que a gente não está, a educação não está a propósito de ensinar a criança a viver, né? Mas para mostrar como o mundo é. E quando a gente se encontra com uma pessoa e a gente está ali pensando em mostrar como o mundo é, claro que a gente já compreende que a gente está vendo a partir de diferentes realidades, né? E que, então, eu vou procurar como que eu vou conciliar isso. Eu vou conciliar isso com a sociologia e com a filosofia, pensando especialmente numa perspectiva política, né? De como entrar em relação com as crianças. Política não no sentido partidário, mas política no sentido filosófico, no sentido de uma negociação. Ainda bem que Arthur está aí. Se eu falar alguma bobaginha, ele pode me corrigir. E aí, então, eu vou pensar com Bakhtin, né? A questão, porque Hannah Arendt ela vai dizer que nós só estamos no mundo a partir da ação e do discurso. Então, se a gente não age e não discursa, e o discurso também é próprio da ação, a gente não existe. Porque eu não conheço Zé, que mora no alto do morro, que planta nabo e cria uma cabra e que não se relaciona com absolutamente ninguém, né? Então, assim, aí Bakhtin vai me ajudar nisso, falando que não há palavra que seja a primeira ou a última e não há limites para o contexto dialógico, que ele se perde entre um passado ilimitado e um futuro ilimitado. Então, assim, eu vou pensar que quando eu vou para a pesquisa, ou agora como professora, eu sempre vou a partir dessa perspectiva de viver uma experiência de encontros a partir de conversas. Porque é assim que, como disse o Arthur, a gente se encontra, desencontra e reencontra. Foram os caminhos que eu consegui. E essa experiência que a gente viveu de EJA e na graduação, e felizmente o Arthur já trouxe marcos históricos, mas eu quero acrescentar, né? Eu acho que no Brasil a gente já tem uma experiência de EJA quando chegam aqui os jesuítas e acham que eles vão ensinar. Vamos ensinar o que é ser católico, vamos ensinar o que é ser cidadão aos indígenas que já estavam aqui e que eles sim tinham sua civilização, só não era aquela civilização europeia. Mas eles tinham. Então, eu fiquei provocada na graduação também a compreender sobre como funcionava essa educação escolar indígena, porque são povos que têm uma cosmologia tão diferente das nossas. A Rosa Helena trouxe para a gente no Papo de Comadre a educação quilombola, né? E as comunidades quilombolas, que também tem uma cosmologia que é muito diferente da gente. Então, a gente tem, assim, 3 atributos
da nossa cultura muito fortes, e aí quando a gente pensa em sujeito, quando a gente pensa em política, quando a gente pensa em identidades, que essa é uma questão também para mim muito cara, a gente não pode se furtar a pensar em cultura. E aí, então, esses atributos culturais que para nós é tão caro e tão forte, são esses atributos indígenas, eram os povos que estavam aqui e que agora, né, de novo, novamente, estão aí sofrendo tantas questões que são discutíveis a extensão de gastar toda a voz, enfim. Tem os atributos da cultura portuguesa, obviamente, vieram para cá, colonizaram, massacraram os povos que estavam aqui, então, se não, essa cultura não tiver atravessada na nossa própria colonialidade, né, se a gente não se interroga a partir de que perspectiva a gente está todo momento olhando a educação ou as nossas práticas, né, então, é um negacionismo também, né? Você negar que existe uma colonialidade, ela está ali, ela está imposta. E também essa cultura africana, né? Que, nossa, também atravessa demais a nossa vida. Então, nossas escolhas políticas, elas estão ali dadas pela colonialidade e por todo esse nosso processo histórico. Então, enfim, como, resumidamente, eu não estou me atendo a nenhum campo, porque eu acho que a educação ela tem todo esse diálogo com outros campos para a gente tentar se compreender o que eu falava com a Adriana, né? Um sujeito integral. E aí, em qual idade ele for, porque aí, na verdade, as crianças também sendo sujeitos, também são sujeitos de direito, isso também está nos documentos legais. Então, quando eu penso sujeitos, compreendendo todas as questões geracionais que cercam a nossa sociedade e como a gente se organiza, eu também penso sujeitos, especialmente sujeitos de direito e os direitos em que eles se enquadram. Então, assim, foi muito importante quando a gente foi. Eu já com todas essas leituras que tive oportunidade de fazer, usufruindo de uma bolsa de iniciação científica, foi uma experiência, nossa, marcada para mim para sempre, inclusive que foi ali, na graduação, em que eu escolhi a carreira acadêmica, né? Porque, então, eu tive essa experiência, essa oportunidade dessa experiência que, para mim, foi muito reveladora. Não foi isso que eu fui fazer na universidade. Eu já trabalhava com recursos humanos, departamento pessoal, eu fui ali porque eu fazia consultoria em recursos humanos, eu fui ali especialmente estudar para lidar com adultos, não com crianças, né? Mas essa experiência de pesquisa, ela me colocou nesse outro lugar. E assim são as experiências quando a gente as toma como um caminho, né? E aí eles se desviam. Então, assim, nessa experiência que a gente teve na EJA, eu, pela minha experiência de pesquisa e de grupos de pesquisa, conversei com as colegas, e aí a gente começou a conversar. Então, qual é... A Adriana foi lá e escolheu um livro, tinham livros, e aí ela escolheu algumas obras de Freire, e aí a gente foi escolher Educação como Prática de Liberdade, porque eu já tinha tentado ler a Pedagogia do Oprimido, foi uma discussão até que a gente teve na época, e eu não tinha conseguido, eu falei, então vou tentar uma outra obra, e as meninas toparam, e elas, junto comigo, vamos ler então Educação como Prática de Liberdade, vamos ler. Era uma leitura bem, bem difícil, bem densa, bem filosófica, e exigia de nós, assim, toda uma construção que fosse também histórica a respeito da educação do Brasil, né? E vendo todos esses meandros, e nós decidimos, então, com toda essa discussão, pensar o que até o próprio Arthur já comentou sobre a politicidade do ato educativo que nos traz Freire. Não é nessa obra que ele discute isso, mas, sem dúvida, a gente estava ali transitando a partir de um pensamento ainda do mesmo autor e que nos deixaria mais próximas do que aquela obra estava trazendo para a gente. E aí a gente foi pensar, então, de novo, a educação como um ato político, como, né, não um ato, né, isolado, mas como uma atividade política, como uma experiência política,
E aí a gente fez outras leituras sobre EJA e fomos encontrar essas pessoas. Foi uma experiência política. E aí, política mesmo, filosófica. E porque nós chegamos lá e começamos, então, a nos deparar com realidades que, por mais que a teoria, né, nos ambientasse ali, naquele lugar, elas foram experiências que foram muito provocativas para as nossas poucas experiências teóricas e, para mim, inclusive, menos práticas, porque eu ainda não tinha experiência em sala de aula, coincidentemente, nem a Fabiana e nem a Júlia. A gente não tinha, eu não fiz o curso normal, então a pedagogia foi o primeiro contato, foi a minha licença para lecionar, né? O curso de pedagogia. Então, assim, quando chegamos ali e a gente veio com aquela visão colonial da escola. Por quê? Porque eu fui estudante nessa escola. Porque eu tive professores dessa escola, que provavelmente foram formados nessa escola, e então é muito difícil a gente conseguir se desviar desse caminho que ele é tão familiar. E aí chegar nessa experiência que eu vivi em tempo regular, que não fazia parte da minha realidade, que eu ainda não tinha estado na escola, embora minha avó tenha sido professora formada, fruto de EJA, né? Mas eu já conhecia a minha avó e minha avó já era professora, então eu não tinha contato com essa história dela, não com essa experiência dela dessa maneira. Por quê? Como os sujeitos da EJA são tomados como esses sujeitos da falta, até a sua própria experiência ainda era muito difícil de ser falada, né? Como a gente consegue entender também essa experiência da condição racial, que existe toda essa situação que a gente veio vivendo historicamente até que esses sujeitos pudessem se falar. Como a gente entende a experiência das diferenças com sujeitos com deficiências, né? E que tem toda uma história, toda uma luta até que os sujeitos possam se falar. Então, assim também, eu vejo que são os sujeitos da EJA e que isso ainda é muito atravessado, porque a gente chegou nessa escola, em pleno século XXI, eu falo da minha formação, mas eu comecei a faculdade velha, gente, vocês podem ver, Adriana novinha, tal, foi minha professora. Então, eu não fiz o curso de pedagogia há milhões de anos atrás, a gente tem 4 anos, 3 no máximo, mas as falas lá, elas eram muito passadas por isso, por esse sentimento da falta, por esse sentimento de não pertencimento a esse espaço que é a escola. Embora eu não tenha estudado ou pesquisado a escola, né, como instituição, eu não quis fazer pesquisa em escola por outros motivos, eu sou uma defensora da escola, né? Então, assim, e sou uma defensora dos sujeitos. Então, esse direito que esses sujeitos têm e que eles ainda não se reconhecem, né, como pertencentes a esses espaços, isso foi a primeira experiência que me impactou. E então nós fomos chamar essas pessoas para entrevistar e tudo, e uma delas foi até, inclusive, a coordenadora da escola no dia, ela também topou essa entrevista com a gente teve a ideia, então, que a gente falou assim, então tá, vamos saber o que essas pessoas têm para nos dizer, o que elas... porque foi, afinal, isso, né? O que era da teoria, a gente já estava lendo nos textos, nos livros, mas a gente queria saber o que era dessas pessoas. E aí, então, nós encontramos com ela e ela foi nos contar que o que a gente tem aqui, ó, na escola, né? A gente tem giz, a gente tem quadro, aí ela lembrou, não, a gente não tem mais giz, agora a gente tem piloto, né? E aí a gente tem a forma escolar, resumidamente foi isso que ela disse. Então, essa forma escolar, que ela é
bem característica, né, da construção europeia, porque facilmente vamos lembrar quais são as construções da cosmologia indígena, ou mesmo as construções da cultura africana. Gente, a gente está em círculo, está todo mundo se olhando, está todo mundo interagindo ao mesmo tempo, trocando ao mesmo tempo, mas essa cultura europeia, que ela está na igreja, que ela está na escola, é aquele monte de gente sentadinha e sempre tem alguém lá que sabe mais, que tem o poder, que está lá de frente, né, para todo mundo, e está todo mundo indo dali, né? Então, as pessoas que estão ali sentadas, elas estão umas de costas para as outras, ou de lado para as outras, o foco é a gente olhar quem está lá na frente, né? É lá que está o saber. E aí isso, né, destitui tanto a gente, né? Das nossas experiências, dos nossos saberes, da nossa intelectualidade, das nossas potências. E aí ela vai dizer isso. Olha, a gente tem quadra, a gente tem giz, a gente tem cadeira, mas tem duas moças que estão aqui há 20 anos e ainda não sabem ler. Eu falei, como assim? E aí na hora, eu até interroguei, né? Eu falei assim, não, 20 anos, mas é exagero, né? Não, 20 anos. 20 anos elas estão aqui e não sabem ler. E aí a gente saiu se perguntando, né? Mas não sabem ler o quê? E aí eu trago agora para a minha experiência, porque agora eu venho me provocando a encontrar as crianças na escola, porque agora eu sou professora de crianças, e aí, quando elas dizem para mim, porque foi isso que ela disse, elas estão aqui há 20 anos e não sabem nada. Eu acho que esse nada ficou tão forte na minha cabeça que eu trouxe no meu trabalho dissertativo nada, eu dissertei um pouco sobre o nada, filosoficamente falando, inclusive, e ainda fazendo lá um diálogo com a astrofísica que vai dizer que o nada, não é que não existe nada, o nada tem matéria, uma matéria escura que está ali pronta para explodir, e filosoficamente falando, Heidegger, que é um autor alemão, ele diz que o nada, ele é parte do ente, então ele é parte da gente, então ele é aquilo que quando a gente não consegue compreender, a gente transforma em nada. Então eu acho que eu não consegui mais largar esse nada que a Gracie trouxe para a gente, e que é por onde esses sujeitos são tomados, e levei isso, inclusive, para essa minha experiência docente. Porque quando eu falo com as crianças, eu falo, o que vocês entenderam? Elas dizem, nada. Eu falo, não, nada não. Qualquer coisa vocês têm que entender. Alguma coisa vocês sabem. Vocês conseguiram ler? Tem uma palavra que vocês conhecem? Não. Tem uma letra que vocês conhecem? Vocês reconhecem que isso é um papel? Vocês reconhecem que tem lápis, que tem letra? Alguma coisa. Então, não é nada. Então, aí eu fiquei... Isso foi uma experiência que foi para mim muito forte e não tinha esse nada, mas tinha muitas coisas. E aí, agora, em retrospecto, obviamente, porque na época não era essa a nossa intenção era fazer o diálogo com a obra do Freire, né? E o diálogo com o que vinha acontecendo, e aí... mas agora eu penso que também, né, questionar e provocar bastante os nossos cursos de formação, né, para trazer o que de nada nós temos, e considerando que o nada faz parte do ente e faz parte da matéria, que a qualquer momento pode explodir, trazer o novo, nossa! Então, quanto de nada a gente pode também aproveitar nos nossos cursos formativos, né, que às vezes acabam nos enclausurando. Afinal de contas, nós estamos em salas, né, viradas, em geral, para frente, com uma pessoa que sabe, e tem muitos professores com os quais a gente sabe que não tem diálogo. Então, mas voltando, o que ficou também de importante foi a coragem dessas pessoas, né, de estar ali, mesmo sentindo que elas não pertenciam àquele espaço, né? Então, assim, tem algo nelas, que é uma coisa que vem desde criança, porque somos seres aprendentes, e o Freire diz isso, né? E aí eu vou pensar, então, um conceito importantíssimo quando eu fui estudar a cidade, que é esse conceito de educabilidade, que o Freire também traz para a gente. Então, assim, pensando nisso, esse conceito de educabilidade, ele meio que coloca tudo que o professor Arthur falou, embora eu não tenha leitura sobre a pedagogia social, mas a educação, ela não está só na escola, mas ela está com.
porque a escola também é um legado da humanidade que tem ali essa importância, que traz o que a gente tem direito, não de hoje, não, de milhões de anos. Então, é um direito nosso esse legado, né? E aí a escola, então, é um direito, mas a gente sabe. Será que a escola nos ensina que ali aquele espaço é um direito? Então, aí está a provocação da nossa relação de colonialidade, que é histórica. Mas eu quero provocar também outra coisa que o professor Arthur disse, que a gente mora no nosso CEP, a gente mora no nosso bairro, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode jamais descolar o nosso bairro, o nosso CEP, de tudo que é esse legado da humanidade, então, que é histórico, do que é o que construímos juntos, então é cultural, do que é o que a gente pode interrogar, então é filosófico, do que é o que a gente pode negociar enquanto sujeito, então é político, e do que é do macro, do micro. Né? Então, é claro que a gente tem que entender que a gente vive num lugar que ele tem consequências do que acontece fora, do que acontece dentro. Então, talvez sempre a gente colocar um lugar, separar os lugares, separar os saberes, separar, de qualquer maneira a gente separa. Então, eu vim trazer essa fala sem absolutamente nenhuma organização, embora tenha sido organizada, mas sem pontuações, porque eu não consigo me separar e pontuar situações, mas porque é uma fala que ela vem, inclusive, me atravessando de uma maneira muito forte nesses tempos que a gente vem vivendo de pandemia, em que eu tenho que estar com as crianças dentro de uma escola, arriscando a minha vida, a vida da minha família, a vida dessas crianças, a vida de outras pessoas com as quais a gente tem contato, e que a gente ainda não se compreende socialmente como uma força de quem é essa sociedade, né? De como a gente pode atuar e como a gente pode, sim, transformar. Porque tem que juntar, não pode atomizar. Então, a gente não pode... a gente, sim, deve pensar que a gente tem um CEP, que a gente começa a construir nossas experiências sempre a partir do micro, a partir do eu, mas esse eu já teve, gente à beça atrás, ainda tem muita gente na frente, a gente só é um intercurso de uma conversa, mas a gente é absolutamente o intercurso de uma conversa. Então, como o professor Arthur trouxe os marcos históricos, trouxe todas essas lindezas da pedagogia social, sem dúvida, né? Freire, sem dúvida, esteve na pedagogia social, ele tem um livro, né? Educadores de Rua, uma abordagem crítica, alternativas de atendimento aos meninos de rua. Então, fatalmente, ele esteve na pedagogia social, né? Não tem como a gente descolar, porque, embora ele fosse, sim, um defensor da escola, e eu entendo, a partir disso, a partir dessa perspectiva histórica e do direito, né? Mas ele também compreendia a educação mais do que os muros da escola, né? Ele não compreendia uma educação apenas escolar. E aí ele diz que esse conceito de educabilidade que ele vem pensando não era apenas, né, para nos adaptar, mas, sobretudo, para transformar a realidade, para nela intervir. Então, ele não podia estar pensando num ambiente tão controladinho como a escola, porque é isso, como o Arthur falou, ele já veio com essa pedagogia social, ele já veio com esses projetos, né, de alfabetização, de trabalhadores e tudo. Então, mas fatal que ele tinha uma perspectiva de uma forma escolar, porque a gente é atravessado por essa colonialidade e a gente pouco consegue se furtar a ela, né? A gente resiste, a gente provoca, a gente tensiona, mas a gente está ali. Então, eu acredito que seja isso. O que ficou mais forte para nós, e isso foi uma discussão, e isso a gente quis fazer isso muito freirianamente, esse trabalho, a gente quis viver freirianamente esse trabalho. A gente trouxe no último parágrafo assim, que os 3 princípios da filosofia educacional freiriana, que muito mais que um método, consiste em mais que uma teoria do conhecimento, em que o foco está voltado
mais para a maneira como se aprende do que como se ensina. O princípio da politicidade do ato educativo, no qual o educando é instigado a refletir sobre seu papel na sociedade, repensando sua história, na medida em que constrói seu conhecimento. O princípio da dialogicidade, no qual a relação pedagógica, dialógica e horizontal se estabelece no tripé educador, educando, objeto do conhecimento. E o princípio de que aprender é conhecer a sua realidade concreta, a sua situação real vivida, no sentido de uma aproximação crítica com sua realidade. Eu estou emocionada porque eu venho buscando isso cotidianamente com as minhas crianças, embora eu tenha que confessar que eu sou adulta, elas são crianças, e a partir disso a gente estabelece o princípio da colonialidade. É inevitável, mas eu me provoco, eu me instigo o tempo todo a estar com essas crianças a partir dessas lógicas, e eu acho que quando a gente foi fazer esse encontro, essa experiência ela foi muito reveladora, porque a gente foi achando que a gente sabia, mas quando a gente chegou lá, a gente saiu aprendendo que a gente mal sabia. E foi a partir dessas nossas conversas e dos diálogos que a gente teve com essas experiências das pessoas da EJA, provocou em mim uma necessidade muito grande de ser uma educadora outra, uma educadora que eu minimamente me interrogo. E isso foi bastante construtivo. Eu ia falar sobre os encontros astrais, que hoje eu estava com as crianças conversando sobre democracia, que hoje eu estava com as crianças conversando sobre o comércio, que uma coisa tem a ver com a outra, o que isso tem a ver com o nosso país, o que isso tem a ver com uma situação que a gente vem vivendo agora, politicamente, economicamente, socialmente, sanitariamente, e que, inclusive, um livro que eu venho lendo para ela, que são os 365 dias do Brasil, que marcaram o Brasil, um deles, que é hoje, 9 de setembro, mas que foi lá em outro tempo, no ano de 1970, veio trazendo, que foi quando começou o Mobral. Mas são assim as conversas. Como eu disse, eu fui atravessada pela fala do professor Arthur e por essa experiência vivida com a EJA e esse encontro aqui com vocês. E tomara que vocês consigam ler o texto e vocês vão, acho que, gostar muito da experiência que a gente viveu, porque ela foi mesmo uma experiência política, filosófica, intensa, foi. E a gente estava ali num momento também que não era... A gente nem fazia ideia que a gente ia chegar nesse momento e que a gente achava que era um momento que não podia transcender, né? Mas sempre dá para piorar, não é isso, gente? Então, mas era na época do fora Temer, olha só. Impeachment da Dilma, fora Temer. E então a gente também estava muito atravessado por toda essa situação macro que a gente vivia no nosso país. E a gente não pôde deixar de relacionar essas questões que estavam ali, né? Tão afloradas, né? Tão intensas na nossa vivência, na nossa experiência enquanto estudantes, em troca com as experiências de estudantes da EJA. Obrigada. Eu que agradeço, né? E acho que é um prazer te chamar de colega de trabalho. Acho que essa é uma riqueza para a gente, né? Tanto professores quanto estudantes, mas que acaba se transformando em relação profissional. E o que você traz para mim, que é essencial na sua fala, é a relação dialética. Você não perde. Você fala em dialógico, mas você não perde a dialética, porque logo no início da sua reflexão, você fala presente e passado, você traz o Benjamin, você traz essas questões que se integram, e essa inteireza é que faz a diferença também quando nós pensamos. E temos que ter o cuidado de quando falamos sobre espaços e outros espaços que são, sim, pela essência da sociedade educativa, mas de não defender um processo de desescolarização. Eu também vejo que a escola, sim, ela é importante, a educação que se realiza na escola com esse conhecimento científico, ele também é importante, porque é a história da própria humanidade, como destacou a Cíntia, e defendo o direito à educação e o direito à cidade também. E que tem coisas que são importantes, micro, macro, poder local, poder global. Então, todas essas dimensões você traz na sua fala e nós não podemos perder das nossas ações e das nossas interrogações. Então, eu te agradeço muito, Cíntia.
por estar com você nessa noite, mas essencialmente por aprender com você e por perceber que há, sim, um trabalho a ser realizado de intensidade cada vez mais importante para os nossos cotidianos, tanto escolares quanto não escolares, e todas as articulações que você faz dessa educação para a liberdade, que exige, sim, participação, reconhecimento de si, mas da sua condição histórica, da sua condição cultural. Então, todo potencial válido é um ponto de partida, né? Porque muitos outros são construídos. Então, se perceber como espaço né, como sujeitos educativos da EJA, no espaço da escola e fora dela, é se perceber também um cidadão que atua, mas, sobretudo, que não há força individual que vá promover uma grande transformação. Sim, nós promovemos transformações individuais, mas são as nossas forças coletivas que passam a circular quando a gente fala desses processos de aprendizagem e para romper essa hierarquização que é dada, né? Isso é muito importante. Então, duas falas, eu acho que foram totalmente incríveis. Tem algumas questões aqui que eu, infelizmente, não vou conseguir responder, elas vão ficar no ar. Acho que o Arthur ele estava com problemas de conexão hoje, ele me informou, e né, tinha uma questão especificamente para ele, mas eu vou passar a questão para que ele possa responder. Nós poderíamos dialogar sobre ela, mas eu vejo que não é intencionalidade. A minha fala não vai ser a fala que ele, então ela é totalmente direcionada a ele. Então, vou enviar em outra oportunidade, mas especificamente de você, Cíntia, enquanto você estava falando, nós tivemos algumas intervenções aqui, lembrando do conceito de Carla, que traz o debate sobre interseccionalidade, os atravessamentos dos sujeitos, né? Questões que atingem o sujeito de diferentes maneiras, pelas maneiras de estar na sociedade, dessas vivências. Da Cotirene, sim, com certeza. Sim, assim, inclusive quando a gente está na academia, né, Adriana, como a escola, e hoje a gente falava do Silvio Galo, e quando ele também foi falar essa questão da transversalidade da educação, ao invés da interdisciplinaridade, né, que então é a gente pegar e juntar caixinhas. E aí o Silvio Galo ele vai dizer assim, por quê? Né, por que a gente tem que pegar um saber, o outro, e aproximar se esses saberes eles são constitutivos, né? E aí, assim, quando a gente vai tratar da interseccionalidade, eu penso muito, né, nesse sentido de redes que traz o Silvio Galo, né? Essa questão de que mas vivemos numa sociedade da hierarquização, e aí a gente precisa, então, diferenciar. Então, é raça, é classe, né? É sexo, e aí a gente fica nessa situação, às vezes, em que, qual é o lugar desses sujeitos? E por isso eu acho tão importante essa discussão da interseccionalidade, né? Porque, sim, os sujeitos, eles ocupam mais de uns lugares, por isso que eu não tratei o conceito de identidade, mas de identidades, né? Eu fui provocada a isso, inclusive, na minha pesquisa, porque eu tratava de identidade, pensando assim, até numa identidade gonçalense, e aí a banca, na minha qualificação, ela me provocou, como assim, uma identidade? Como você trata de infâncias no plural, mas você trata de uma identidade só? Como, né, que você singulariza as identidades das pessoas? E aí então fui estudar sobre isso, e aí é verdade, a gente tem as nossas identidades, e qual é o lugar que a gente tem que se assujeitar, não é isso? Então, eu acho que essa discussão de interseccionalidade ela é muito importante, especialmente para a gente se compreender nesse sentido do coletivo, né? Porque a gente vai perdendo essa dimensão do coletivo, quanto mais esse discurso de atomização social, ele vem, né, vem afundando a gente, para a gente, uma hora, calma aí, vamos tirar tudo desses sujeitos, só sobrou o que? Aquela sobrevida. Deixa eu respirar, para isso deixa eu segurar o coleguinha, afundar ele, porque eu preciso respirar aqui. Né? Vamos apelar para a sobrevivência. Então, tacape na mão de todo mundo. Só que a gente está muito além disso, né? Porque foi como eu disse, a gente tem todo um legado da humanidade que a gente tem direito e que ele está aí. Então, a gente
a gente tem que poder acessar, a gente tem que poder conversar e compreender o que isso nos mobiliza, o que nos traz sentido, né? Porque não são todas as coisas que trazem sentido, porque temos múltiplas realidades, diferentes experiências, somos sujeitos diferentes, mas coletivos também, né? Então, e aí, assim, eu acho que essa questão da interseccionalidade na IJA, nossa, é especial, pensando, assim, esses sujeitos que estão chegando, se encontrando com diferentes, e aí a gente trata também de diferentes gerações, de diferentes experiências, né, que essas pessoas têm, e de diferentes saberes com os quais elas podem contribuir. E aí esses saberes são saberes que têm a ver com a cultura, têm a ver com a raça, têm a ver com o sexo, têm a ver com o trabalho. Então, eu acho que essa discussão da interseccionalidade aí na IJA, se não tem... Olha aí, gente, a dica. Se não tem... Para discutir, já sabemos com quem contar também. Porque é assim que se realizam as relações. E só para finalizar esse encontro, porque eu sei que nós já estamos aqui há 2 horas, ou, né, nesses turnos alongados da vida, mas o que me chamou a atenção, tanto naquela época, quanto me chama a atenção na sua fala hoje, e que leio, e que me provoca a pensar tantas coisas, quando você já falou justamente da fala que você denominou da Anatécia, né? Que aprendeu bastante coisa aqui porque não sabia nada e não sabia nem o nome. Isso é muito típico dos nossos estudantes da educação de jovens e adultos, como se não saber nem o nome é não saber nada, se desconsiderar até mesmo como sujeito daquele lugar. E essa sensação de gratidão, e que se tivesse continuado, teria terminado de todas essas frustrações anteriores da sua vida. E vocês falam que ali expressa assim, uma fala de gratidão sem saber, sem desconhecer, né? Sem compreender que a educação é um direito que é assegurado por lei, que é seu direito. Então, de dar também nossa atuação profissional, nosso compromisso ético e responsável dentro da escola, dar a oportunidade aí para os jovens e adultos de reconhecer e de conhecer que é um direito garantido por lei, que são ali também sujeitos educativos. Então, esse trabalho só nos faz reconhecer não só as expectativas, esse distanciamento da escola, como você coloca, mas todas essas inter-relações desses sujeitos com esses saberes, que são escolares e não escolares, mas também de romper com esse modelo posto. Muito bom, muito obrigada. Eu sei que... Baguncei muito não, né, gente? Ai, meu Deus. Não, foi ótimo. Para mim, pelo menos, foi ótimo, mas eu tenho certeza que pelas falas que vocês aqui que permaneceram, né, conosco até às 21h52, é uma grata alegria para a gente novamente compartilhar, e nos encontramos novamente daqui a 15 dias, mas para as pessoas que também não puderam continuar até o final, nosso dia de hoje. Mas são um temporal danado aqui também. Sempre disponível lá no site, a gente vai atualizar ainda essa semana para que vocês tenham todo esse material, né? E que vocês também possam continuar estudando, né, no seu processo formativo, humano, cidadão, educacional, para que a gente possa entender e compreender um pouco mais, afinal de contas, né? A educação de jovens e adultas, quem dela faz parte, quem são os sujeitos, mas como nós somos sujeitos também na EJA, e com a EJA e com a escola. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia, Samanta, Andréia, obrigada a vocês. Todos os participantes, Ana, né, Carla, Gisele, Cleicimar, Letícia, Lidiane, Beijo, Maria Clara, Nádia, Pinho, Roselena, Samanta. Até amanhã, Samanta. Um beijão para a Tayane também. A gente se encontra novamente daqui uns dias. Bom? Grande abraço. Obrigada, gente. Beijo.